Boa noite, irmãos, irmãs. Como você está essa noite aí? Eu sempre abro assim, né, quando eu vou falar na live, perguntando como está você, como está a sua vida, teu coração, como está aí a sua casa. Que nessa noite o Senhor ele possa ir de encontro às suas necessidades, ir de encontro à tua vida e à tua casa. Que o Senhor ele venha transbordar a paz sobre a tua vida e a tua casa nessa noite. Eu sou a pastora Paula, como o pastor me apresentou, e nós cantamos agora, né, grandes coisas o Senhor ele tem feito por nós, de Salmo 126. E realmente, né, como o Senhor é bom, como o Senhor ele tem cuidado de nós, como o Senhor ele tem guardado o povo dele. É um privilégio pertencer a esse Deus. É um privilégio, sabe, poder estar na presença desse Deus maravilhoso. Hoje, não como igreja cheia, né, com as portas abertas, cheia aqui de gente cantando, pulando, se abraçando, mas eu acredito que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu tenho aprendido muito nesse tempo e eu tenho certeza que você também aí na tua casa tem aprendido muito com o Senhor. Nós temos aprendido a valorizar, né, a nossa família, valorizar o nosso tempo, porque agora ele está sobrando, valorizar a igreja, valorizar a companhia, o contato, né, uns com os outros, e é uma bênção. Mas há tempo para todas as coisas, né? Há tempo de abraçar e há tempo de se afastar do abraço. Então, nós estamos vivendo nesse tempo. Mas não deixa de ser um tempo que o Senhor preparou para nós. Aleluia! Grandes coisas o Senhor tem feito. E hoje é um sábado especial. É véspera, né? De um dia especial. O dia que nós comemoramos o Dia das Mães. Eu gosto de dizer que Dia das Mães são todos os dias, né, irmãos? Porque ser mãe não é fácil. Então, que nessa noite, né, o Senhor ele possa ir de encontro com você, principalmente você aí que é mãe, você que é uma mulher, né, que tem filhos, que é mãe, que tem filhos naturais, biológicos, mas você também que é mãe espiritual. Que o Senhor ele venha abençoar a tua vida, mamãe. Que o Senhor venha, sabe, transbordar de alegria o teu coração. Que o Senhor ele venha cumprir todos os propósitos que ele tem para você e para mim, como mãe, como mulher de Deus. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra a respeito de ser mãe. Eu não coloquei um título nessa mensagem, mas pensando aqui, né? Eu vou falar de algumas mães na Bíblia. Eu vou falar sobre como eu me sinto por ser mãe, o que o Senhor tem me ensinado nessa árdua missão, que não tem sido fácil. E eu quero agradecer o Senhor por esse privilégio de poder, né, compartilhar da palavra dele, de algumas experiências que o Senhor tem nos feito. Glória a Deus. Eu deixo já um beijo para minha mãe, para as minhas amigas aí que são mães, para as minhas filhas espirituais que estão acompanhando a live, os meus filhos. E essa não é uma palavra só para mãe, tá? Você que é filho, você que é homem que está aí, essa palavra também é para você. Talvez você não entenda muito a tua mãe, mas nessa noite o Senhor ele quer trazer algo especial para você. Amém? E ser mãe é um dom. Ser mãe é uma dádiva que o Senhor nos deu. Ser mãe é um trabalho muito árduo. É uma missão que o Senhor, né, deu para nós mulheres, porque gerar uma vida dentro de nós não é fácil. Quantas mães aí, né, trabalham duro para manter o filho em pé. Quando muitas mães hoje estão cansadas, né? Principalmente nessa quarentena. Quem está cansado aí na live? Escreve aí, ó. Eu estou cansada, pastora. Misericórdia. Nessa quarentena aí,
Nós que somos mães temos trabalhado dobrado, né? Eu tenho trabalhado dobrado, pelo menos. Eu vou confessar algo aqui para vocês. Eu não vejo a hora que a escola volte a funcionar, que tudo volte ao normal. Porque, olha, os meus filhos são bonzinhos, mas não é fácil não, viu? E cansa, né? Ser mãe é um trabalho cansativo, um trabalho árduo. A gente tem que lidar com tanta renúncia. Às vezes também nós como mães, nós lidamos com a ingratidão. É uma tarefa difícil. Por isso que eu falo que todos os dias é dia das mães, porque não é fácil ser mãe. Mãe, ela tem um amor inexplicável. Não dá para definir, né, o amor de uma mãe. É algo tão forte, é algo tão poderoso que mesmo fracas muitas vezes nós temos forças do nosso interior para apoiar os nossos filhos, para cuidar dos nossos filhos, né? E é gratificante, muito gratificante para uma mãe ver que o filho está bem, né? Que o filho tem crescido, que o filho está nos caminhos do Senhor, que o filho aprendeu as coisas que, né, a gente ensina. Então, é uma bênção ser mãe. É muito gratificante, né? Olhar para os nossos filhos e ver que nós estamos conseguindo cumprir com êxito, né? Essa árdua missão que o Senhor nos deu. Então, mamãe, filho, né? Que nós possamos entender o valor de uma mãe nessa noite. Entender o valor de um filho para uma mãe. Entender que nós precisamos cuidar da nossa mãe. Precisamos, né, ser boas mães, bons pais, sermos exemplos. Glória a Deus. E a mãe é aquela que, quando os amigos faltam, está sempre do nosso lado. Muitas vezes, né, nós como filhas e filhos, nós nos metemos em confusões, em coisas da vida, né? E nesse momento, quando a gente olha ao nosso redor, a primeira pessoa que a gente lembra é da nossa mãe e do nosso pai, não é verdade? Eu mesma. Quantas vezes eu precisei correr para minha mãe e falar: mãe, por favor, ore por mim, mãe, eu preciso de oração. E nunca minha mãe falou um não para mim. Minha mãe sempre estava lá, pronta para orar pela minha vida. E mesmo nós sermos mães, temos essa responsabilidade, muitas vezes, nós precisamos ter cuidado também. Porque, às vezes, a gente quer fazer tudo com a força dos nossos braços. Você que é mãe, que está acompanhando, você vai entender o que eu estou falando aqui. Nós passamos a achar que a gente pode tudo, né? Para ajudar os nossos filhos, para fazer os nossos filhos felizes. Mas, muitas vezes, nós esquecemos, sabe, que os filhos... Como diz em Salmo 127, no versículo de número 3, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Os filhos, eles são a nossa herança, mas eles não são nossos, eles são do Senhor. Por isso é importante, sabe, você entender o seu papel. Porque às vezes você vai querer ser Deus na vida dos seus filhos, mas você... né, precisa entender que você é a mãe, que o Senhor te escolheu para cuidar, te deu essa missão na terra, mas o filho não é teu, o filho é do Senhor, amém? Nessa noite eu queria que você, sabe, pensasse nos teus filhos aí, consagrasse os seus filhos ao Senhor. Assim, ó, meu filho pertence ao Senhor. Seu filho está aí do lado, põe a mão nele e fala assim, ó, você é do Senhor. Filho, você é do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós mães precisamos entender o nosso papel. E os pais também precisam entender o papel. Os dois são importantes na formação do filho. Eu não quero dizer aqui nessa noite que a mãe é mais importante do que o pai, porque não é. Mas, como é dia das mães, né? E eu sou mãe, então nessa noite eu quero falar sobre o coração da mãe. É mais fácil para mim. Mas os dois são importantes na formação do filho. Quando os dois estão alinhados, quando a casa funciona, quando o pai desempenha o papel dele de pai e a mãe de orientadora, de cuidadora do lar, né? Os filhos com certeza serão bem-sucedidos. Glória a Deus.
E é incrível como muitas das vezes, né, a gente não dá valor para a mãe. A gente pensa que a mãe fala demais, que a mãe não sabe de nada. Eu já pensei assim, né? Minha mãe, uma vez ela me deu um livro. E esse livro chamava assim, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. É da Elizabeth George. Eu indico esse livro para você. E a minha mãe me deu esse livro, eu ainda era jovem, né? Eu não estava nem noiva ainda do pastor. Nós estávamos orando naquele processo, né, de se conhecer, de definir. E a minha mãe me deu esse livro. Eu peguei o livro e eu não entendi por que a minha mãe tinha me dado um livro daquele. Então eu li aquele livro, mas eu não gostei muito do livro da primeira vez que eu li, porque ele vai falar das fases da mulher. A mulher noiva, depois a mulher casada e a mulher com filhos, né? Então, eu li aquele livro quando eu estava noiva e eu reti, né, as coisas que eram para mim. Li a parte das mulheres casadas, mas eu não entendia muito bem, porque eu não tinha passado por aquilo, né? Era algo novo. Depois que eu casei, eu li de novo esse livro. E depois que eu fui mãe pela primeira vez, eu li esse livro novamente. Então, foi um livro muito edificante na minha vida. Foi um presente da minha mãe. E muitas vezes, nós só vamos entender a nossa mãe quando nós viramos mãe. Eu só entendi o valor da minha mãe quando eu peguei o meu filho pela primeira vez nos meus braços. Porque é um amor inexplicável, como eu comecei. É um amor sobrenatural, né? A gente tem aquela pessoinha nos nossos braços e ali a gente vem uma responsabilidade sobre a gente incrível. E aquilo se passa a ser o nosso tesouro, né? A coisa mais importante que nós temos, um serzinho tão frágil. E ali nós entendemos o valor de uma mãe. E aí, muitas vezes, né, cuidando dos meus filhos, eu me lembrei de muitas coisas que a minha mãe me ensinou. Mas a gente só dá valor quando a gente passa por essa experiência de ser mãe. A minha mãe, ela tinha uma mania de brigar com a gente, que a gente ficava no quarto com as amigas, e a minha mãe não gostava que a gente sentasse na cama. Minha mãe ficava brava, sabe? Por que tem que sentar na cama? E eu achava aquilo tão bobo. E hoje eu me pego, sabe, com as mesmas atitudes da minha mãe. Eu não gosto que sentem na minha cama. Eu não gosto que peguem o meu cobertor. Os meninos estão fazendo assim aqui para mim. Eu não gosto que usem meu travesseiro. Coisas que eu achava que não tinha sentido. Hoje eu estou reproduzindo e eu entendo, né, o que a minha mãe sentia. Então, nós vamos aprendendo, nós vamos amadurecendo, né? E não é fácil. Provérbios 14:1 fala de uma mulher. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Existem muitas mulheres tolas por aí que têm destruído seus lares. Mulheres tolas que têm destruído seus casamentos, destruído a vida dos seus filhos. Mas nós, como mulheres do Senhor, precisamos correr para a presença do Senhor. Nós precisamos depender do Senhor. Como uma mulher sábia que edifica a casa, nós precisamos entender que nós somos guardiãs da nossa casa, guardiãs do nosso lar, guardiãs dos nossos maridos, guardiãs dos nossos filhos. Glória a Deus. Nós precisamos criar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos na palavra do Senhor, nos caminhos do Senhor. Nós precisamos executar essa linda função que o Senhor nos deu. Por quê? Porque nós somos o espelho dos nossos filhos. Você, mãe, o seu filho está te observando. Você, pai, o seu filho está te observando. Em todos os momentos, ele está observando, né? Como você reage, como você se comporta. Parece que nós temos que falar muito, mas não.
o nosso comportamento, as nossas práticas, elas repercutem na vida dos nossos filhos. Toda decisão, mamãe, que você toma, toda decisão, pai, que você toma, sabe, vai influenciar diretamente na vida dos seus filhos. Talvez não hoje, mas no futuro deles. Tudo aquilo, né, que você faz, tudo aquilo que você acredita, que você faz dentro da tua casa, os seus filhos um dia vai reproduzir. Tanto as atitudes boas, como também as atitudes ruins. Por isso, nós temos que ser mulheres sábias, mulheres que correm para o Senhor, mulheres, né, que conhecem a palavra do Senhor, mulheres que aprendem do Senhor. Amém? Que você seja uma mulher virtuosa aí, uma mãe extraordinária, que você seja levantada como coluna da sua casa. Nós não estamos criando nossos filhos, porque os nossos filhos são do Senhor, mas nós estamos formando os nossos filhos. Formando os nossos filhos no meio de um mundo, né, que está um caos aí. Um mundo, uma geração terrível. Então, nós estamos formando o caráter dos nossos filhos. Então, o nosso trabalho é muito importante. O seu trabalho é muito importante, pai. O seu trabalho, mamãe, é muito importante dentro da tua casa. E nós, como mães, os nossos filhos, às vezes, acham que a gente é chata. Porque nós passamos o maior tempo com os filhos. A mãe, normalmente, né, passa o maior tempo com os filhos. Então, a mãe acaba sendo chata, porque sobra para a mãe, né, aquele trabalhinho de pegar no pé do filho. Sobra muitas vezes para nós, né? Então, a gente fica o dia inteiro, filho, escova o dente, filho, vai tomar banho, filho, vai estudar, filho, né, não fala isso, filho, senta assim, faz isso. E nós somos as mães chatas, porque é o papel da mãe, né, corrigir. É o papel da mãe educar. Muitas vezes, né, os nossos filhos acham o pai mais legal, porque o pai chega, brinca, tem paciência, né? E nós, mães, corrigimos, pegamos no pé. Então, não fica com ciúmes, não. É assim mesmo que funciona. Nós estamos formatando nos nossos filhos equilíbrio, higiene, né? Como ele crescer, como ele deve se comportar, disciplina, bons hábitos. Nós estamos dando educação para os nossos filhos, isso é muito importante. É um papel muito importante na vida da mulher. Coisas que muitas vezes parecem bobas, mas que lá na frente nós vamos colher. Nós vamos colher, sabe? Porque os nossos filhos vão reproduzir. É muito cansativo esse trabalho, mas não desista, viu, mãe? Não desista, porque o seu trabalho é essencial. Você está formatando o teu filho. E nessa noite, mamãe, apesar da quarentena, o Senhor, Ele te fortalece. O Senhor, Ele te capacita. O Senhor, Ele te renova. Você que é uma mãe aí, né? Que é uma leoa para cuidar do filho. O Senhor, Ele é contigo, viu, mãe? O Senhor, Ele está com você. E é incrível que as pessoas podem até mexer com a gente, né? Mas quando mexe com os nossos filhos, ai, sai de baixo, né? Qual aí, né? Qual mãe que está me acompanhando aí que nunca se meteu numa confusão por causa de um filho? Ou ficou brava, né, com alguém porque esse alguém injustiçou o seu filho, ou falou alguma coisa do seu filho que você não concordou, ou fez alguma coisa com teu filho e tua filha. Seja, né, você mãe natural, seja você mãe de coração, seja você mãe espiritual. Nós, mães, muitas vezes nós estamos dispostas a dar nossa vida pelos nossos filhos. E estamos dispostos também a entrar em batalhas. Muitas vezes, né, nós entramos em batalhas grandes, batalhas que
Só o Senhor para nos dar força, viu? Só o Senhor para nos sustentar. E como mãe espiritual, não é diferente, né? Quantas vezes, né, a pessoa corre para a gente e fala: mãe, me ajuda em oração. Mãe, preciso, estou passando por isso, estou passando por aquilo. E nós, como mães espirituais, nós deixamos, né, os nossos filhos normais, biológicos, e estamos prontas a atender, né, a ajudar sempre. E muitas vezes, os filhos se esquecem de nós. Muitas vezes os filhos viram as costas, os filhos nos tratam com ingratidão. Mas se você perguntar para uma mãe se ela faria de novo, você vai ouvir: eu faria tudo de novo por essa pessoa, por esse filho, por essa filha. Por isso, você que está aí, você que é filho, valoriza a tua mãe. Valoriza a tua mãe que está com você em todas as circunstâncias. Amanhã é o dia das mães, mas não deixa não para valorizar a tua mãe amanhã. Quantas pessoas hoje não têm a mãe, né? Para dar um abraço, para dar um presente. E os dias vão passando. As horas vão passando. E nós precisamos, sabe, dar valor ao que realmente importa, dar valor ao que realmente interessa. Nós, mães, nós somos dotadas de habilidades, mas também nós não podemos esquecer que nós somos limitadas. Você, mamãe, não é perfeita, não é super mulher, você é limitada. Por muitas habilidades que você tem, porque mãe é aquela, né, que cozinha, amamentando, que está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas vai ter um momento que você não vai estar do lado do teu filho. Vai ter momentos, né, que teu filho vai para a escola e você não vai poder estar com ele. Vai ter momentos que seu filho vai ter que ir para a faculdade, vai ter que ir trabalhar, ou teu filho vai casar, e você nem sempre vai estar do lado do teu filho, não é verdade? Por isso, mãe, você precisa ensinar o teu filho agora. Ensinar o seu filho a se defender. Uma época, né, os meus filhos, eles são bem tranquilos, graças a Deus. E às vezes eu fico irritada, sabe? Porque o Gui, sempre bonzinho, ele na escola, ele sofria, sabe? Era aquele que o pessoal pegava, os amiguinhos pegavam material, e ele sempre quieto, nunca mexeu com ninguém. E muitas vezes, irmãs, eu fui tentada. Eu falava assim para o meu filho: filho, se alguém te bater, você bate também. E os meus filhos não aprenderam isso. Eles falam: mamãe não pode bater, né? Mas nós, mães, precisamos ensinar os nossos filhos a se defender. Nenhuma mãe gosta de ver o filho sofrer, não é? Eu falo para a Alice: Alice, bateu em você, você bate também, viu? Faz isso. Olha o que a pastora está ensinando, gente, nessa noite na live. Mas não é fácil, né? Quando alguém machuca o nosso filho, dói na gente. Os nossos filhos são bênção do Senhor para nós. É, né, a nossa alegria nessa vida, é o nosso contentamento. Então, nós tomamos as dores dos nossos filhos. Só que, assim como nós ensinamos os nossos filhos a se defender, nós também precisamos ensinar os nossos filhos a amar ao próximo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a perdoar também quando for preciso. Não tem outra forma, irmã. Quem que vai ensinar isso para os nossos filhos? Vai ser a professora na escola? Vai ser a professora na igreja? Não, esse é o meu papel, é o seu papel. Nós precisamos ensinar valores aos nossos filhos. Valores, princípios da palavra, sabe? E ser mãe é se alegrar todos os dias, mas também é sofrer. Ser desafiada a cada dia. Ser desafiada. Quanto mais os nossos filhos vão crescendo, mais difícil é para uma mãe. Porque quando é pequenininho, né, a gente escolhe roupa, a gente escolhe a comida, mas aí eles vão ficando independentes. E aí eles querem crescer, o que é natural da vida, mas não é fácil para uma mãe. Mamães, mulheres,
nós não somos perfeitas. Nós precisamos entender isso. Muitas mães hoje vivem com peso de culpa porque o filho está no caminho errado, ou porque o filho, sabe, está longe, que aconteceu alguma coisa e você vive com esse peso de culpa, sabe? Mas nós vamos errar. Às vezes, nós vamos errar intencionalmente, mas a maioria das vezes nós vamos errar tentando acertar. Então, filho, perdoa a sua mãe. Se a sua mãe pega bastante no teu pé, é porque ela te ama. E amanhã é dia das mães, você tem que comprar um presente para ela. Nós somos fracas, mulheres, muito fracas. E por isso nós precisamos depender do Senhor. Nós, como mães, nós precisamos depender do Senhor. Porque assim nós corremos menos risco de errar com os nossos filhos, com o próximo, né, com o nosso esposo, como mulher, como esposa. Nós precisamos ser mulheres dependentes do Senhor. E nessa noite fica aí meu conselho para você. Que você não pense só em dar o melhor para o teu filho, uma roupa, né? Às vezes a gente quer dar a roupa mais cara, o melhor estudo, o melhor presente, mas não se preocupe só com o bem material. Você que é mãe, se preocupe com os valores que você tem passado para o teu filho. Porque a melhor herança que nós podemos deixar para os nossos filhos são princípios e valores, e princípios da palavra de Deus. Então, que você seja, sabe, uma mulher dependente do Senhor. Que você seja uma mulher virtuosa, que aprende com o Senhor. Glória a Deus. Os nossos filhos, por mais que a gente torça para que dê tudo certo, nem sempre eles vão vencer. Nem sempre vai dar tudo certo, nem sempre eles vão ter o que eles querem. E eles vão enfrentar diversidade, contradições, vão ser contrariados. E por isso que nós precisamos ensinar a palavra, né? Eles precisam ser firmados na rocha que é o Senhor. Isso vai fazer com que o seu filho seja mais forte. Vai fazer que no momento da adversidade ele lembre que ele tem um Deus que ele pode correr. Ele tem alguém que pode, sabe, consolá-lo na palavra, orientá-lo na palavra. E se você não fizer isso, ele vai buscar conselho com outros, né? Vai procurar um melhor amigo, vai procurar outras pessoas. Então, o ideal, você que é mãe, né? Você criar o teu filho de acordo com a palavra. O seu filho, ele precisa conhecer o Senhor. Não é porque você é cristão, não é porque, né, eu sou cristã que a minha filha é. Ainda ela precisa aprender, ela precisa ser direcionada. Não é filho de peixe, peixinho é, né? Mas filho de crente não quer dizer que vai ser crente. Ele precisa aprender, ele precisa ver as suas experiências com Deus, ele precisa ver a tua fé, né, no Senhor. E isso vai fortalecê-lo, vai fazer ele ficar mais apaixonado por Deus através da sua vida, né? O Senhor, ele tem dado uma missão para nós, mas os propósitos são do Senhor para os nossos filhos. Por mais que você queira o bem, você precisa ensiná-lo a que Deus é o Senhor da vida dele e ele precisa buscar o Senhor. Amém? Mas existem mães e mães, não é verdade? Eu falei da mãe boa, né? Salmos 27:10 fala assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Você acha que é possível uma mãe abandonar um filho? Quando a gente fala em abandono, muitas vezes a gente pensa num orfanato, né? No orfanato, aquelas mães que deixam os filhos, dão para outro criar. Mas muitas vezes nós não abandonamos os nossos filhos no orfanato, mas deixamos eles em casa. Deixamos eles fazerem o que eles querem. Deixando eles, né, para os amigos aconselhar, como eu falei. Nós deixamos eles para o professor na escola corrigir.
para a tia da igreja ensinar a palavra de Deus. Quando nós transferimos a nossa responsabilidade de pai e mãe para outros, nós estamos abandonando os nossos filhos. Sabia disso? Quando você transfere isso, você está deixando o teu filho ali, a Deus dará, para outro ensinar. Quando é o teu dever, é a tua missão. Então, muitas vezes nós estamos na correria, né? A vida é corrida mesmo, né? E às vezes fica mais fácil, né, a gente terceirizar a educação dos nossos filhos. Coloca lá, né? Hoje tem tanta coisa na internet. A gente coloca a live lá da professora ensinando, das tias da igreja, né? Mas nós precisamos cuidar da nossa casa e dos nossos filhos. Essa é a sua missão, mulher. Essa é a sua missão, homem. Cuidar dos teus filhos. Né? Porque o nosso amanhã depende disso. E por isso, sabe, que a gente olha assim ao nosso redor, a gente vê muita mãe cansada. Porque a vida está corrida, né? É muito trabalho, é muita correria. Mas o Senhor, Ele tem restauração nessa noite para nós, mães. O Senhor, Ele, sabe, Ele nos envolve de uma maneira especial. Ele tira esse fardo. Ele coloca equilíbrio em nós através da palavra dEle. Ele nos direciona como fazer isso, como se satisfazer, né, cuidando da nossa casa e dos nossos filhos. Nós, como mãe, nós precisamos correr para a fonte. Existe uma fonte inesgotável. Então, mamãe que está cansada aí, corra para a fonte. Corra para o Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Pede direção na palavra do Senhor. O Senhor, Ele vai te dar êxito. Isaías 49:15 também fala assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda amamenta, mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Glória a Deus, hein? Sabe, mãe, ela esquece sim do filho. Ela falha, ela erra. A gente vê nos noticiários aí, né? Tem mãe que mata o filho. A gente não chama nem esse tipo de gente de bicho. Não dá nem para classificar como bicho, porque quem tem animalzinho de estimação sabe, né, que quando um bicho ele tem um filhote, ele cuida, às vezes, melhor que o ser humano. Então, o mundo está de cabeça para baixo, né? Então, tem mães e mães. Então, uma mãe pode errar, sim. A tua mãe pode errar com você. E mesmo que a tua mãe tenha errado com você em alguma fase da tua vida, né, Deus, Ele sempre está de braços abertos. Diz que Ele tem a gente escrito na palma das mãos dEle. O teu nome está escrito nas palmas da mão do Senhor. Então, mesmo que a tua mãe tenha errado, sabe? Deus tem o melhor para você. Deus, Ele tem cuidado de você. Gerar um filho é algo sobrenatural. A gente tem algumas gravidinhas aqui na igreja, né? 3. E assim que a gente recebe a gente faz o primeiro teste de mãe, parece que automaticamente a gente já virou mãe. E é uma verdade, né? A criança já está ali. Então, a mãe, eu costumo dizer assim, que quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Formar um ser, gerar uma vida, é um dom do Senhor. E você é uma privilegiada. O Senhor, Ele te escolheu. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Então, mesmo com essa pressão toda aí que está sobre você, né? Educar o teu filho, direcionar o teu filho, ensinar o teu filho. O Senhor, Ele te capacita. Quando o Senhor, Ele te dá um filho, Ele te dá a unção de ser mãe. Ele te dá a capacitação para cuidar daquele filho. Mesmo sujeitas ao erro. Nos sentimos muitas vezes culpadas, né? Mas nós não somos. Se você aí está tentando, né?
Você faz de tudo pelos teus filhos, você tenta dar o melhor, você ensina o teu filho. Se ele errar, faz parte da vida, né? Mas ele vai lembrar dos seus conselhos lá na frente. Hoje mudou muita coisa, né? Antigamente os pais, eles olhavam assim pra gente e a gente já entendia. Se a gente estava aprontando alguma coisa, bastava um olhar da nossa mãe para a gente entender que não era para fazer aquilo, que ela não estava gostando daquilo, e quando chegasse em casa, né, ia ter uma conversa. Mas eu não sei se você já reparou, muitas vezes a gente está nas lojas, está no shopping, está no supermercado e a gente vê aquelas crianças que, infelizmente, sabe, mandam na mãe e no pai. Hoje em dia a gente está vivendo uma inversão de valores. Eu já vi criança bater na cara de mãe. E isso é muito triste, sabe? Nós precisamos, como mães, sabe, corrigir os nossos filhos. Porque senão, mamãe, amanhã nós vamos chorar. A gente quer evitar do filho chorar hoje, porque ele é bebezinho, porque ele é uma criança. Mas e amanhã? Então, é melhor o nosso filho chorar hoje por correção, enquanto há tempo, do que ele chorar amanhã. Porque se a gente não ensina, a vida vai ensinar. E a vida não ensina com o mesmo amor de mãe. Então, a pior coisa, gente, é ver criança sem educação. Criança birrenta. Criança que a mãe está falando ali, filho, né, não faz isso, a criança está fazendo. E às vezes a gente dá tanta liberdade para os nossos filhos dentro de casa e a gente esquece que os nossos filhos eles não sabem ainda separar ambientes. Muitas vezes, né, a gente leva o nosso filho para a casa dos outros e ele vai repetir aquele comportamento que nós permitimos que ele faça na nossa casa, ele vai repetir na casa dos outros. E aí nós vamos passar vergonha. Glória a Deus, né, irmãs? Ninguém merece. Então, você precisa ensinar o teu filho. Ensina o teu filho com amor. Mas também a palavra diz que existe uma vara, que nós precisamos corrigir os nossos filhos com vara. Porque isso é amar. Quando nós amamos, nós também corrigimos os nossos filhos. Nós precisamos impor limites a essa geração. São, sabe, uns jovens que não têm paciência, que não têm amor, que não sabem respeitar os idosos. Por quê? Porque não aprendeu isso dentro de casa. Nós estamos errando, né, na educação dessa geração. Lá na frente, nós vamos ter o retorno do que nós estamos ensinando hoje para os nossos filhos. Então, enquanto é tempo, sabe, mulheres, ensina o teu filho, corrige o teu filho, ama o teu filho, mima o teu filho, mas impõe limite ao teu filho também. Glória a Deus. E na Bíblia, né, existem muitos exemplos de mulheres. Mulheres virtuosas, mulheres que foram mães assim que oraram pelos filhos, mãe que, né, deram a vida pelos filhos. E eu queria, nessa noite, entrar aqui com vocês em alguns exemplos de mães que estão na Bíblia para a nossa edificação. Amém? Palavra que tem muitas mães. Eu escolhi algumas mães, mas existem muitas mães. Mães casadas, mas que tinham, né, o marido dividido com outra mulher, mães solteiras, mães viúvas. O Senhor deixou tudo na palavra, para que hoje, né, seja a circunstância que você se encontra, você encontre resposta. E eu queria falar de uma mãe que está lá em Gênesis, a partir do capítulo 3, 20, que é a primeira mãe. Essa mulher, Adão deu o nome para ela de Eva, porque ela era mãe da humanidade, o significado do nome dela. Pensa só, você que é mãe aí, né? Como é difícil criar. A gente tem como referência a nossa mãe, a nossa avó, as irmãs, que a gente aprende umas com as outras, né? Mas Eva não tinha.
Eva não tinha sogra, mas Eva também não tinha mãe. Eva não tinha ninguém para falar para ela como era criar um filho. Pensa na responsabilidade dessa mulher de ser a primeira mãe da humanidade. E Eva, ela não tinha, sabe, com quem conversar sobre o assunto, nem trocar experiências como nós temos hoje, e nós não damos valor, né? Muitas mães novinhas aí não gostam de ouvir conselho. Assim, ela criou o filho dela assim e fica dando conselho para mim, né? A gente não gosta não, né, de que alguém ensine como cuidar dos nossos filhos. Mas Eva, ela teve essa missão sobre ela de ser a primeira mãe. Então, eu conheço, tenho algumas amigas que elas não querem ser mãe. Assim, eu não vou ser mãe. Decidiram não ser mãe. Mas ser mãe é uma dádiva do Senhor. O Senhor nos fez para isso, né? Esse é o propósito do Senhor para nós. Eva, ela entendeu o propósito dela, que ela seria uma mãe, e ela teve muitos filhos. Por mais que seja uma mulher que errou muito, né? Mas ela foi mãe de muitos filhos. Glória a Deus. Outra mulher aqui. Eu vou falar de uma mulher que era casada. O nome dela é Joquebede. Está lá, marquei aqui. Êxodo, a partir do capítulo de número 2, começa a falar da história do nascimento de Moisés. Joquebede foi uma mulher corajosa. Uma mulher que ela deu a vida dela pelo filho. Por quê? Quando Moisés nasceu, havia um decreto de morte sobre Israel, que era para ser morto todos os homens, todos os bebês que nascessem ali eram para ser mortos pelas parteiras. E Joquebede, o que ela fez? Ela não aceitou esse decreto de morte. Ela colocou a vida dela em risco, porque ela podia ser pega a qualquer momento, mas ela deu a vida dela pelo filho dela. O que ela fez? Ela escondeu Moisés, porque ela sabia que Deus deu aquele menino para ela. Ela conhecia o Senhor. Então, mamães, quando você estiver aí sobre um decreto, sabe, mal sobre os teus filhos, você seja corajosa. Joquebede diz a palavra que ela fez algo que talvez eu e você não teria coragem de fazer. Ela disse que ela pegou um cestinho ali, quando não dava mais para esconder o menino, ela pegou um cestinho, cuidou daquele cestinho com as próprias mãos e lançou o menino no mar. Olha que mãe doida. Joquebede foi uma mulher, sabe, que acreditou no Senhor. Acreditou que o Senhor podia livrar o filho dela da morte. Acreditou, sabe? E ela gerou um dos homens mais extraordinários da história. Moisés, além de ser um profeta, Moisés ele foi libertador. Ele viveu ali, por causa da coragem da mãe dele e da ousadia da mãe dele, ele foi um libertador da nação. Glórias a Deus por essa mulher. Nós vamos sentir medo sim, viu, mulheres? Ser mãe exige muito da gente, mas nós precisamos, sabe, buscar no Senhor a ousadia. Cada dia vai ter um desafio novo. É um filho que vai precisar um dia pegar um ônibus sozinho. É um filho que você vai ter que deixar, às vezes, para ir trabalhar, deixar com alguém. Você vai precisar confiar que Deus te deu essa criança e que o Senhor ele tem cuidado e que o Senhor tem propósitos na vida dos nossos filhos que nós nem podemos sonhar e nem podemos imaginar. Deus tem um propósito para o teu filho e para a tua filha. Se você crê, diz um amém aí. Deus tem um propósito na sua vida. Por isso que você está em pé essa noite. Por isso que você está vendo essa live essa noite. Você está aí de pé, porque uma mulher, e um homem deu a luz a você. E o Senhor te escolheu. Glória a Deus. Sabe, Joquebede, ela foi sensível. Ela foi muito sensível. Ela poderia ter se desesperado e ter questionado o Senhor. Senhor, eu queria tanto esse menino. Por que o Senhor me deu esse menino nesse tempo, onde ele vai nascer e vai morrer? Não, mas ela se levantou, diz a palavra, e ela agiu ao contrário. E ela foi uma mulher que Deus honrou, viu?
Diz a palavra que ela foi escolhida para criar o próprio filho. Ela ganhava para criar o próprio filho. Olha como Deus ele pode mudar a história, como Deus ele pode agir ao favor de alguém que lança, sabe, os cuidados, a dependência na mão do Senhor. Deus ele vai mudar a história dos nossos filhos se nós cremos, se nós tomarmos uma posição de mulher de Deus essa noite. Amém? Tem outra mulher que eu acho ela incrível, que está lá em 1 Samuel. Essa mulher era uma mulher casada, mas a palavra diz, né, que o marido dela tinha outra mulher. O nome dela era Ana. Ana passou um aperto muito grande. Ana era uma mulher que não podia ter filhos. E Eucana, o esposo dela, tinha outra mulher. E essa outra mulher ficava, sabe, provocando Ana, diz a palavra. Olha, eu tenho filhos. E, gente, não se compara. Nós amamos o nosso marido, mas amor de filho não é igual. Não é igual. Eucana diz a palavra que ele chega para Ana, ele é tão insensível com o sofrimento daquela mulher que ele fala, Ana, por que você está chorando, Ana? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Não, Ana queria um filho, porque naquela época, uma mulher que não podia gerar filhos era uma mulher amaldiçoada. Ana era uma mulher desprezada, era uma mulher amaldiçoada. Onde ela passava, as mulheres olhavam torto para ela. Isso era um sofrimento para Ana. E diz a palavra que Ana sofria muito. Ela sofria muito porque ela era uma mulher incompleta. Aleluia. Mas Ana, assim como Joquebede, né? Ela era uma mulher que não se conformou com aquela situação. Diz que Ana ela oferecia sacrifícios ao Senhor. Ela era uma mulher adoradora do Senhor. E numa vez que ela foi adorar o Senhor, Ana, ela fez um voto com o Senhor. Que se o Senhor abençoasse ela, desse um filho para ela, ela consagraria ao Senhor, ele serviria ao Senhor. Então, Ana pediu um filho para o Senhor e ela fez mais. Ela devolveu esse filho para o Senhor. E Ana ela foi honrada, diz a palavra, que imediatamente, né, passou um tempinho ali, o Senhor se lembrou de Ana e Ana teve Samuel. Samuel foi ninguém mais, ninguém menos do que um grande homem usado pelo Senhor, um profeta, né, um sacerdote e um juiz em Israel. Olha só como, sabe, a oração ela tem poder. Mãe, Deus ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito na sua casa. Ele te ama. É um Deus que se preocupa com você, com cada detalhe. E eu quero te falar uma coisa nessa noite, mulher que está aí me assistindo, homem que está aí me assistindo. Deus ouve as nossas orações. Deus ele responde o clamor do nosso coração. Ana não se importou com o julgamento. Ana não se importou com o que a medicina dizia sobre ela. Ela rasgou o coração na presença do Rei dos Reis e ela foi honrada. Você precisa orar pela tua casa, mulher. Você precisa orar pelos teus filhos, homem. Aqueles que já existem e aqueles que vão existir, os seus filhos naturais, os seus filhos espirituais. Mulher e homem de Deus, você precisa se colocar na brecha em oração, porque o Senhor, ele ouve a oração e mais do que ouvir, o Senhor, ele responde a sua oração. Aleluia. O Senhor, ele respondeu, sabe, a oração daquela mãe, daquela mulher desesperada e mudou a história dela. E nós temos na palavra de Deus também outras duas mães, que está lá em Gênesis, né? A partir do capítulo 18 até o 21, conta a história de uma mulher muito precipitada, que tinha uma promessa do Senhor. Uma mulher que
né, esperou pela promessa, viu um milagre, mas ela foi uma mulher precipitada. E ela pagou um preço muito alto por ser precipitada. Esta mulher foi Sara. Sara, ela tinha uma promessa. Que mesmo na velhice dela, o Senhor falou que ela seria mãe de multidões. Só que, como mulher, né, ela quis dar o jeitinho dela. Ela quis ajudar o Senhor. E o tempo foi passando. Ela viu que as coisas não mudavam, que o filho não vinha. O que ela fez? Ela quis, né, fazer com que a promessa se cumprisse. Então diz a palavra que ela pegou a serva dela, Agar, e ela deu para o marido. Falou assim, olha, já que eu não posso ter filho, o Senhor nos prometeu um filho, toma minha serva, né? E Agar, ela foi uma mãe solteira, coitada. Quantas mães, né, hoje já sonharam, se envolveram com alguém, sonharam, só que deixaram de sonhar, né? Porque teve o sonho aí apagado, frustrado, foram abandonadas, assim como Agar. E Agar, eu acredito que como toda mulher, toda sonhadora, né? Quando ela começou a ver ali a barriga dela crescer, e ela se deu conta de que ela estava portando na barriga o herdeiro de um grande homem, um homem que tinha uma promessa, um homem que era rico, um homem que era importante. Eu tenho certeza, irmã, que Agar, ela encheu o coração dela de esperança. E ela encheu tanto de esperança que diz a palavra que ela começou a desprezar a senhora dela. Ela começou, né, a provocar também Sara. Fez com que Sara ficasse enfurecida, a ponto dela ter que fugir de Sara. Sara, ela foi precipitada. O Senhor já tinha falado com ela. O Senhor, ele ia cumprir. Ele cumpriu, né, na vida dela a promessa. Mas por causa disso, né, ela envolveu outra mulher. E essa outra mulher também pagou o preço. Então, mulheres, nós precisamos ouvir o Senhor e entender o tempo de todas as coisas. Nós precisamos esperar no Senhor. O Senhor, ele te prometeu algo? Mesmo que demore, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Espera. Não queira, sabe, passar os bois, né, na frente das carroças, as carroças na frente dos bois. Não queira dar um jeitinho para que isso, sabe, aconteça mais rápido. Espera no Senhor. Descansa no Senhor, né? Aquela mulher, Agar, ela sofreu bastante. Porque ela teve que fugir para o deserto. Ela pegou o menino, ela foi mandada embora. A primeira vez ela fugiu, o anjo pegou e mandou ela voltar. A segunda vez, Sara e Abraão colocaram ela para fora de casa. E diz a palavra que quando ela viu ali, que ela estava no deserto, que a comida tinha acabado, que, né, o que ela carregava não dava mais, a criança a qualquer momento ia morrer, diz que ela pegou o menino, ela levou o menino para longe. Imagina isso no coração de uma mãe. Imagina uma mãe, sabe, vendo a situação, que a qualquer momento o filho vai morrer, ela ia morrer logo após, mas ela sofreu muito. E diz a palavra que o anjo voltou ali, né? O anjo falou com ela, falou assim, olha, Agar, pega o teu filho e consola. Nós como mães, o nosso papel principal é consolar os nossos filhos. A provisão veio ali depois para ele. E ele foi Deus tinha uma promessa na vida também de Ismael e o Senhor cumpriu essa promessa. Então, como mães, nós precisamos consolar os nossos filhos, acreditar nos nossos filhos, acreditar na promessa que o Senhor tem para a vida dos nossos filhos. E eu vou falar da última mulher aqui, que é a viúva de Naim, uma mãe viúva. Está lá em Lucas 7, a partir do versículo 11, 17, nós não vamos ler, você pode anotar para você ler essa história depois. Aquela mulher, ela já tinha perdido o marido. E a palavra diz que ela estava indo enterrar o seu único filho. Não só tinha morrido o marido, que era provisão, mas ali naquele momento, aquela mulher enterrava o filho dela, junto com o filho dela, a esperança,
o sustento, né? A segurança que ela tinha por ser mulher, ela estava enterrando naquele momento. E diz a palavra que ela teve um encontro ali com a vida. Jesus se compadeceu daquela mulher. Diz que ela teve um encontro com o Senhor no olhar. Ela sentiu compaixão do Senhor. E o Senhor se compadeceu dela. E o Senhor diz, né, na palavra, que o Senhor, ele pegou aquele menino e ele deu uma ordem para aquele menino. Levanta. E diz que imediatamente aquele menino se levantou e começou a falar. O que eu quero falar com isso, mulher? Sabe, o filho daquela mulher estava morto. Talvez o teu filho, a tua filha hoje, né, esteja aí afastado dos caminhos do Senhor. Você olha ali e fala assim, não, é impossível que algo aconteça na vida do meu filho. Você tem essa história na palavra que o Senhor deixou. O Senhor, Ele é o Deus do impossível. Ele é um Deus que Ele pode ressuscitar. Ele é um Deus que Ele pode restaurar. Ele é um Deus que pode levantar, soprar vida novamente à tua casa, aos teus relacionamentos, aos teus filhos. Tem muita mãe que está chorando hoje, né? Porque os filhos estão nos caminhos errados. Estão perdidos, afastados nas drogas. Mas, mãe, tenha esperança. Deus, Ele pode fazer, sabe, o impossível na tua casa. Deus, Ele pode ressuscitar os teus sonhos. Deus, Ele pode restaurar tudo. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. E às vezes você olha, né, você já fez de tudo e você não vê mudança no comportamento dos seus filhos. Mais uma vez eu quero te falar, dependa do Senhor. Dependa do Senhor. Não é o muito falar, é o muito orar, é o muito depender, é o muito buscar. Porque o Senhor, Ele tem prazer em cuidar dos nossos. O Senhor, Ele é responsável pelos nossos filhos. Quando nós entregamos os nossos filhos nas mãos do Senhor, nós precisamos descansar. Então, mulher, faça planos sim para os teus filhos. Mas lembre-se que o Senhor, Ele tem planos melhores. O Senhor, Ele tem planos melhores. E Ele não faz o que você quer. Ele faz o que Ele quer na vida dos nossos. Porque Ele é Deus. Ele não vai fazer como você planejou. Ele vai fazer como Ele planejou. Porque Ele tem o melhor. Então, mãe, seja uma mãe que abençoa. Seja uma mãe corajosa nesse tempo, sabe, onde essa geração está aí perdida. Seja corajosa. Dê a tua vida pelo teu filho, mas dê a tua vida ensinando os princípios. Nós não podemos deixar, sabe, esse princípio de honrar pai e mãe se apagar. De respeitar as autoridades que o Senhor colocou sobre nós, né? Nós precisamos voltar aos princípios, ensinar a importância das pessoas para os nossos filhos. E, né, eu quero encerrar essa palavra aqui dizendo que ser mãe é uma bênção. E que o Senhor, Ele sustenta uma mãe. O Senhor, Ele tem olhado para as mães, né? Nesse tempo difícil, o Senhor, Ele tem olhado, sustentado. Se você já orou, creia no impossível, creia mesmo. Começa, sabe, declarar palavras de vida sobre a sua casa, palavra de restauração sobre os seus filhos. Quando o seu filho sair, independente para onde ele for, você dobra o seu joelho e ora por ele, clama por ele. E filhos, compra um presente para sua mãe. Os filhos que me chamam de mãe, fica aí a dica. Eu vou cobrar um presente. Que Deus possa abençoar a tua vida grandemente. Que você possa priorizar o que realmente importa, sabe? Ensina aí o teu filho a valorizar, né, os avós, os mais velhos, as autoridades. Ensina o seu filho a respeitar. Isso você vai colher lá na frente. Hoje, né, nós cantamos, aquele que sai semeando com lágrimas, vai voltar com os frutos. Então, os filhos são do Senhor. Os filhos são uma bênção do Senhor, uma herança do Senhor que Ele nos deu
para nós cuidarmos. Amém? O Senhor vai honrar você. Deus abençoe a tua vida, você que é mãe, que o Senhor te encha de alegria, que você, sabe, seja uma mulher abençoada, uma mulher sábia, uma mulher extraordinária, que você, sabe, mesmo fraca, cansada, receba aí do Senhor um novo ânimo, uma nova esperança. Quando você estiver desanimada, pega a Bíblia, sabe, tem tantas mães, tem Maria, mãe de Jesus, quantas outras mães tem aqui, né, que a gente pode se espelhar, que a gente pode, né, trazer para o nosso dia a dia os exemplos que estão aqui. Então, nesta noite, seja abençoada no nome de Jesus. E eu queria convidar o pastor para vir aqui encerrar essa live e nos abençoar. Mulheres, nós precisamos orar umas pelas outras também. Ore aí por essa irmã que está aí do seu lado, por esse irmão, né? Se você pudesse, coloque de pé aí aonde você está na sua casa. Chama o teu filho para perto, abençoa ele e aproveita. E amanhã, né? Se você não está do lado da sua mãe hoje, ou talvez você não tenha sua mãe, sabe? Honre ela em vida. Seja uma boa pessoa, que com certeza, né? A sua mãe estaria muito feliz de saber que você está bem, que ela fez uma boa missão na terra. Amém? Deus te abençoe. Amém. Senhor, nessa noite eu oro, Pai, clamando pela vida de cada uma dessas guerreiras, dessas mulheres valentes, o Senhor, que aceitaram, Senhor, foram agraciadas com esse presente, Pai, de gerar uma vida, como a pastora ministrou, Senhor. Gerar um filho é algo sobrenatural, ó Deus. Que o Senhor possa fortalecê-las, que o Senhor possa levantar dentro de suas próprias casas, Senhor, seja filhos, maridos, o Senhor, a família, que possa também ser suporte, Senhor. Que o Senhor possa renovar as forças de cada uma dessas mães que tem assistido, que tem acompanhado, que tem se cansado, Senhor. Seja o Teu Espírito Santo, Pai, renovando, Pai, fortalecendo a vida de cada uma delas, ó Senhor, e que elas possam também ver o resultado, Senhor, os frutos, ó Senhor, através da vida dos filhos, ó Pai, que o Senhor os guarde, que o Senhor os gere com sabedoria, com entendimento, e que venha trazer muita alegria, Senhor, às mães, aos pais, que o Senhor nos mantenha firmes, ó Senhor, que nossa família não venha se perder, ó Pai, se envolvendo com as coisas do mundo, Senhor, mas que os nossos exemplos, ó Senhor, dentro do nosso lar, ainda possa falar mais alto do que aquilo que o mundo prega aí fora, Senhor. Que os teus filhos permaneçam na tua presença, na casa do Senhor, ó Pai, firmes e constantes, ó Pai. Nós declaramos isso, Pai, sobre a vida deles, ó Pai. Obrigado pela vida da pastora, que tem sido mãe não só em casa, Senhor, não só com os filhos que gerou, ó Pai, naturalmente, mas também com aqueles que ela ora, que gera espiritualmente, Senhor. Renova, fortalece a cada dia mais, ó Pai, a tua filha, Pai, que também é mãe, Senhor. Pai, eu abençoo cada uma das mães que nos assistem, cada um dos que estão nos ouvindo agora, no nome de Jesus. Que o dia de amanhã seja um dia especial, seja um dia agradável, não só amanhã, mas todos os dias, ó Pai, eu declaro no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, um bom descanso, e amanhã às 19 horas conectamos aí mais uma vez com um culto especial, e você não pode perder. Até amanhã. Deus abençoe. Bom descanso.